E aí galera, tudo bem? Cara, review do capítulo 763 de One Piece. Esse capítulo que foi sensacional. Já vou começar pedindo para vocês deixarem a opinião de vocês aqui embaixo sobre o que acharam do capítulo, tá? Então assim, tem muita coisa para falar. Um capítulo cheio de informação e com duas informações principais no final que, cara, eu fiquei de boca aberta quando eu vi, literalmente. Eu vou deixar aqui na descrição um vídeo de reação que eu fiz lá pro meu canal, que eu só deixo lá os vídeos de reações dos capítulos, para vocês terem uma ideia de como eu fiquei quando eu vi aquela parte do final ali do capítulo, tá? Então assim, começando, sobre os pais do Doflamingo, né? Eles pareciam ser pessoas boas, tem óbitos diferentes dos outros, tanto é que quando o pai dele é apresentado, tá lá a mãe dele do lado, o pai do Doflamingo, né? E tá a mãe dele do lado junto e aparentemente ela também concorda com a opinião do pai do Doflamingo de sair de Mariejoa e viver entre os humanos comuns, digamos. O capítulo em si já começa de uma forma muito impactante, com o Doflamingo tendo aquele pesadelo dele, se lembrando do passado dele, então a gente já começa com o flashback do Doflamingo. Eu não esperava que começasse dessa forma, eu esperava que continuasse o flashback da família Don Quixote mesmo ali, com o Law e o Coração, e não com esse flashback assim já do Doflamingo logo de cara. Mas muito interessante o que aconteceu. De alguma forma as pessoas descobriram que a família Don Quixote ali, o Doflamingo e os pais dele, eram teriúbitos e resolveram se vingar de todos os teriúbitos, né? Eles não sabiam que eles já tinham saído de Mariejoa justamente para morar como humanos normais, digamos, humanos comuns. E resolveram se vingar de todos os teriúbitos em cima justamente da família Don Quixote. Tanto é que o pai do Doflamingo ali, numa atitude desesperada, resolve ligar para Mariejoa de novo, aparentemente, para pedir pelo menos que fosse salvo a mulher dele e as duas crianças, e ele então recebe a notícia de que eles não iam mais ser apoiados pelo governo mundial ou pelos teriúbitos. Depois tem aquela reunião da família Don Quixote aí, e o Doflamingo então fala que ele pretende fazer do Law o braço direito dele, que ele enxerga no Law os mesmos olhos tristes assim, ou desesperados que ele tinha, ou que ele enxerga no Law algo necessário para ser um membro da família Don Quixote. Então é muito interessante que ele fala até pro Law sobre as Akuma no Mi, né? Então, ele dizendo que ele vai treinar o Law por 10 anos e que nesse tempo ali ele pode encontrar uma Akuma no Mi que o cure. Então, talvez o Coração realmente não tivesse a Ope no Mi e o Doflamingo não tivesse exatamente atrás dessa fruta, mas tivesse de repente a esperança de que o Law achasse uma fruta que o pudesse curar dessa doença e então ele se tornasse o braço direito do Doflamingo. Aí mostra um pouquinho das missões da família Don Quixote ali. É engraçado que até o Coração tá sempre de perna para cima assim, nessas partes que mostra ele das missões, então ele tá sempre muito desastrado, né? Aparentemente desastrado. Também mostra um pouco do treinamento que ele teve com o Laudi, com o Gladius e com o Diamante, como foi mostrado, como foi falado pelo Doflamingo no outro capítulo, enquanto ele estava atacando o Law. E depois de um tempo, numa dessas missões, eles estão ali conversando, né, o Law, a Baby Five e o Búfalo. E o Law então fala o verdadeiro nome dele: Trafalgar de Law. Trafalgar de Waterloo, na verdade. Cara, quando eu vi isso, eu digo, cara, eu não acredito. Que foda, cara, que foda. Ele e o Luffy também, os dois são Ds. Ele não falou pro Doflamingo que os D iam causar uma nova revolução, alguma coisa assim, só por causa do Luffy ou por causa de algo que ele sabe sobre os D. É porque ele é um D também. Então, eu me pergunto se o Doflamingo sabe que ele é um D. Enfim, não foi mostrado isso ainda. E não foi nada mencionado também durante os capítulos atuais, assim, fora de flashback. Então, será que o Doflamingo sabe que o Law é um D? E por isso que talvez ele tenha ficado com tanta raiva de quando o Law falou isso pra ele na luta, e aí tem resolvido atacar e dar os 3 tiros nele e tudo. Mas, velho, saber que o Law é um D, e ele diz que o D é um segredo. Então talvez ele saiba sobre esse segredo dos D, sobre a vontade dos D, o que isso significa, qual é o segredo por trás disso tudo. E talvez ele fale isso pro Luffy. Velho, eu só imagino a cara que a Clary fez quando soube disso, quando viu os spoilers disso.
e quando ficou sabendo realmente que o Law é um D. Eu acho que ela vai fazer um vídeo aqui no canal, eu acho que ela vai fazer logo esse vídeo falando exatamente, especificamente sobre o Law, sobre esse passado dele, ainda mais depois desse capítulo sobre essa relação dele com o Coração e sobre os D, sobre ele ser um D. Cara, no que ele fala que ele é um D, o Coração pega ele ali pela cintura, né? Ele tem uma mão do tamanho da cintura da criança e leva ele para um canto e ele fala, velho. Ele fala. Então o Coração não tem porra de trauma nenhum. Ou ele tava provavelmente se fingindo, né? Enfim, que ele não falava. Não sei se ele já fingia isso desde criança por algum motivo. Porque mesmo nas partezinhas que apareceram ali, o flashback dele quando criança, ele não falou nada. Quem falou só ou pensou alguma coisa foi o Doflamingo. Então, não sei se durante toda a vida dele ele ficou fingindo falar por algum motivo específico. E falando, ele demonstra que ele não é atrapalhado coisa nenhuma. Ele é muito atento, isso sim. Então, no que ele percebe isso, ele fala pro Law dar o fora daí antes que o Doff descubra que ele é um D. Então, qual é essa relação entre o Doflamingo e os D para ele odiar tanto os D? Será que é porque o Doflamingo era um Tenryubito e aí os Tenryubitos têm aquela teoria de que os Tenryubitos acabaram com o reinado dos D, né, no século perdido ali, enfim, e aí os D não foram mais os reis e os Tenryubitos passaram a ser os reis, alguma coisa assim? Então será que é por isso que ele, como esse Tenryubito, tem essa raiva dos D? Será que é só por causa disso ou tem algum outro motivo? Talvez o Doflamingo saiba de algum segredo dos D que a gente ainda não sabe e que eles mesmos, os D, também saibam. Até porque o Coração fala pro Law que ele é o tipo de pessoa que jamais deve se aproximar do Doflamingo ou alguma coisa assim. Então, qual é essa raiva toda que o Doflamingo tem sobre os D? Qual que é o segredo disso? Capítulo perfeito, flashback foda do Doflamingo, da própria família Don Quixote, e com essas duas coisas fodas ali, do Coração falando e do nome real do Trafalgar de Waterloo. Muito foda. O Oda se supera a cada capítulo, ele consegue fazer uns flashbacks assim que... Meu Deus, meu Deus. Aí lembra daquela cena do capítulo 760, da mãe do Doflamingo numa cama, o Doflamingo e o pai dele ao lado da cama, assim. Eu até fiz um vídeo especificamente sobre essa cena, que era um vídeo chamado O Trauma de Coração, que agora não tem mais trauma nenhum, eu acho, na verdade, né? Ele estava só se fingindo. E nesse capítulo agora, o 763, apareceu justamente essa cena, mas aí com os personagens aparecendo de fato. E realmente, era o Coração que estava na cama ali, debruçado sobre a cama da mãe dele, e a mãe dele já estava morta naquele momento. Então, realmente, parece que o Coração, até principalmente depois desse capítulo, ele tem uma personalidade muito diferente do Doflamingo, e provavelmente ele vai proteger o Law de alguma coisa. E talvez no próximo capítulo agora vai continuar essa conversa entre ele e o Law. E o Coração provavelmente explique pro Law por que o Law precisa fugir daí. Mas é isso, espero que tenham gostado do review. Vai ter muita coisa pra gente analisar ou pensar até o próximo capítulo 764. Se gostou do review, por favor, deixe o joinha aqui embaixo. Como eu disse no início do vídeo, deixe seu comentário aqui sobre o capítulo, o que você acha que vai acontecer, qual que será que é esse segredo que o Law falou ali dos D, e o que o Coração vai falar pra ele sobre o Doflamingo odiar tanto os D de repente e querer tanto que o Law fuja daí. Acesse aí os links que tem na descrição, tem o site Ele é um Pedaço, a página no Facebook, o fórum de discussão e outras coisas também. E é isso aí, obrigado por ter assistido até aqui, valeu e até mais!